Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo que vive e reina para sempre, queremos lhe agradecer por esse amanhecer, queremos lhe agradecer por mais esse dia de vida, queremos agradecer a oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Obrigado, ó Pai querido e santo, pelo estudo da Tua Palavra e por estarmos finalizando aí mais um livro, Senhor amado. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos dirigir e que nós possamos encontrarmos alegria, Senhor, no estudo da Tua Palavra, que nós possamos continuarmos aqui com sede e fome, Senhor, da Tua Palavra, que nós possamos ser alimentados pelo Senhor e obrigado pelas próprias experiências que temos tido aqui, Senhor. Temos crescido uns com os outros, Senhor. Retira de nós toda vaidade, Senhor. Retira de nós, ó Pai querido e santo, todo orgulho, Senhor amado. Coloque em nós um espírito humilde, coloque em nós, ó Pai querido e santo, a Tua misericórdia. Flui em nós, Senhor, o Teu Santo Espírito. Abençoa os irmãos que já estão aqui, ó Pai querido, conectados, aqueles que hão de se conectar, aqueles que estarão vendo depois. Que o Senhor possa fluir em todos nós, ó Pai querido, a Tua graça. Abençoa-nos, eu te peço, dirige-nos, fala conosco, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Uma semana abençoada essa, né, Barão? Sinceramente. Para mim, Muito. foi uma semana repleta de todo dia aqui no Devocional, terça-feira na casa de recuperação, quarta-feira na célula, quinta-feira na igreja, ontem foi o curso lá do pastor, temos de ir lá 10 horas da noite. Ai de mim, sou como um homem faminto que, depois da colheita, procura figos nas figueiras e uvas das parreiras, mas não encontro nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nem uma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros, cada um procura por o seu patrício na cadeia. Patrício? Por o seu patrício na cadeia. Depois ver isso aqui. Isso. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderes os poderes contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que os espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confie nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e escute o meu direito. Aliás, e execute o meu direito.
Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-lo-á, e há confusão. E aquele que me diz, onde está o teu Deus? Os meus olhos a verão, sendo pisada com a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Síria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, rebanho da tua herança, e mora no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Basa e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então aí termina, né, Miqueias capítulo 7, e aqui no último capítulo, né, ele continua falando e ele ainda ele enfatiza, né, o pecado de Israel, e aqui, como foi comentado no começo do livro, ele era um agricultor, então ele cita muito, né, as coisas concernentes aos frutos da terra, né, concernentes às árvores, Ah, é concernentes aos por frutos, isso, né, então, ele era um então, agricultor, aí ele faz as comparações lá. Estou então tentando entender. ele traz muita comparação nesse sentido, né? Então aqui quando ele fala, pô, esse povo tá parecendo que foi colhido, né? No verão, quando chega a época da colheita, a gente colhe aqui, você procura um fruto lá e não tem, porque já deu tudo que tinha que dar, né? Então Hum, parece que o povo tá nessa situação na questão espiritual, né? Não tem um justo sequer, né? Como ele parece querer dizer aqui, né? Até aquele que é o mais honesto aí é como se fosse um espinheiro, então não dá fruto, né? Espinheiro não tem fruto, né? Só tem espinho, né? Então você encosta e espeta. O cara, para fazer alguma coisa que seja honesta, ele tem que ser subornado. Então, ele está ali retratando como que estava a sociedade da época. Isso me lembra que no ABC, aqui em São Paulo, né, aqui onde nós estamos, teve uma época que o pessoal passou em revista o pessoal que tinha tirado a carteira de habilitação nos últimos anos, porque você só passava se comprasse. Não sei se o Mário lembra disso. Você ia lá na Sim, raça para tirar a carteira de habilitação, o cara te reprovava por nada. Você já pagou isso aconteceu inclusive comigo. Você pagou as aulas, você fez e tal. O cara inventava uma coisa para você reprovar e não tem argumento, porque o camarada ele sai do carro, diz: ó, você foi reprovado, não te dá explicação. Vai lá na frente do advogado, e se você. Do advogado, do delegado, e se você falasse qualquer coisa, era marcado. você, não, você tava, como se você estivesse se levantando contra a autoridade. Então o Ixi, camarada dizia: você está reprovado, e só levantava. Você, não, reprovado como? Por quê? O que aconteceu? E não sei o quê. E aí o cara era policial, o cara era um delegado ali, estava na frente do delegado, você poderia ser até preso. Aí uhum. você fala: como assim, gente? Então você tinha eu que pagar. fiz. Quebra, né, que Eu eles chamavam, né?
É por isso que o presidente hoje tirou esse negócio aí. Você sabe que agora, né, meu, não tem mais negócio de autoescola, né? Você pode fazer aula particular e já finir. Eles começaram lá atrás, né, tirando os despachantes, né? Porque tudo que você ia fazer era despachante, né? Tudo era muito caro, tudo era pago e tudo era enrolado. E aí trouxeram o poupa-tempo, que já foi uma quebra, né? O cara que é despachante hoje tá vendo apertado, né? E aí foram fazendo esse trabalho aí para deixar as coisas um pouco mais Claro. fáceis para a população, né, cara? Porque tava muito oneroso o negócio. Então aqui tava do mesmo jeito. Fala assim, cara, pessoal, tudo é um suborno, tudo a pessoa quer cobrar e às vezes quebra a lanterna do teu carro, às vezes inventa um problema para que você tenha que pagar, para que você tenha que fazer alguma coisa, te dá uma revista, põe alguma coisa dentro do teu carro para você poder, né? Isso, claro, eu tô falando aqui de maus policiais, né? Do jeito que eu tô falando de maus agentes públicos, que tudo que você vai fazer, você tem que pagar um suborno, cara. Vai no convênio médico, vai numa farmácia, vai em qualquer lugar fazer qualquer coisa e tem que pagar um por fora. Como assim? Aí, né? Então aqui o Miqueias, né? Quando ele fala, você não sabe se ele está falando daquela época ou se está falando dos dias de hoje, né? A bem da verdade, tirando algumas Parece que é o sociedades que que já estão estamos vivendo hoje. mais desenvolvidas, Exatamente. eu acho que ele estava no Brasil, né? Me Tudo que parece está aqui que ele estava. acontecendo aqui está escrito aqui. Eu falo, eu consigo ler isso aqui facilmente no noticiário, consigo ver no noticiário isso aqui, né? Então ele fala, olha, as suas mãos, né, praticam o mal. O cara fica à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão como se fosse com rede, né? E quando você falou do patrício ali, né, ele tá falando que são pessoas da mesma região, né? A pessoa, quando ela é da mesma região, é um patrício, né? Então, Ah, a queria pessoa trata saber. como irmão no sentido mais amplo da palavra, mas patrício é quem é da mesma região. Então, se você é brasileiro e encontra um brasileiro, ele é seu patrício. Se Ah, você é português Patrícia. e encontra um português, os portugueses, né, de Portugal que usam muito esse termo, né, patrício. E aí ele fala que o versículo 3 e assim em conjunto tramam os seus projetos. O melhor deles é como espinheiro, como foi citado aí. Hum. Da mesma região, é, seu Jurandir? É. É, é. É meu patrício, é meu conterrâneo. Então ele fala: é chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados. E agora começará a confusão deles. Não acredite, olha só que coisa, no seu amigo, não confie no companheiro, não compartilhe seus segredos, nem mesmo com a sua esposa. Ninguém era para confiar. Não é para confiar em ninguém, né? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. O inimigo de uma pessoa são os da sua própria casa. E aqui eu não quero Exatamente. levar a termo simplesmente uma questão de honestidade, né? A Bíblia diz que uma casa dividida em si mesma, ela não pode existir, e todos nós aqui somos pais, todos nós aqui já passamos por casamento, né? Então, eu quero levar aqui a questão do inimigo no sentido de você ter paz ou você não ter paz em determinadas situações, né? Porque os de dentro da sua casa são os ferimentos mais profundos, né? Que é sangue do seu Não, sangue ali, né? é quem você se É, importa. com quem você se importa, as pessoas que são mais próximas. E aí você vê algumas situações, né? Que você fala assim, como é que pode? Como é que pode, né? Agora tá em moda aqui no Brasil, eu não sei aí fora. Tem um tal de um jogo do tigrinho. O cara perdeu o dinheiro do aluguel, o cara perdeu a conta de pagar a escola do filho, o cara perdeu o dinheiro de pagar a prestação ali em jogo, apostando no celular ali, apostando em futebol, apostando em alguma coisa. Aí você Geusa, fala, como é deve que ser aqui pode? também. A gente teve uma situação de testemunho, né? Isso é um testemunho. Uma situação de que o marido, né? Estava trabalhando aí, ganhando o dinheiro e tal, a esposa era mais do lar, e ela gerenciava as contas da casa, né? Ele tinha ali a conta conjunta e tal,
e ela gerenciava aquela conta e tal. E o cara não estava muito preocupado com isso. Falou, mano, não quero me esquentar a cabeça com isso, cuida disso aí e tal. Aí quando foi lá, corta a luz, corta a água, e a despesa não estava sendo abastecida, o cara foi lá, o que está acontecendo, mano? Não foi pago o bagulho, cortou aqui, foi lá na conta, tava zerado, mas tinha 40% a menos. Mulher gastando dinheiro no bingo, gastando dinheiro em jogo, gastando dinheiro, entrou numa loucura, e aí não quis falar para ele, aí foi tentando resolver o que estava perdendo, tentando de novo, e aí perdia mais, o buraco abriu mais, Nossa. e deu ruim, né? Deu muito, muito ruim. Tiveram que internar a mulher, inclusive. Nossa, Porque ela desse tanto? tava totalmente paranoica, porque aí ela queria resolver o negócio e ela não conseguia resolver. Aí ela perdeu o Fazia outro centro da barulho, razão ali, outro. e aí foi ficando paranoica, né? Então, assim, a gente estava até comentando ontem, acho, não sei onde que a gente estava comentando, não sei se foi no meu pai ou na minha mãe, não, foi aqui em casa, estava falando com a minha filha. A minha filha que está na Austrália, a gente estava de videochamada, e a gente estava falando o seguinte, filha, o vício, ele não respeita ninguém. O vício, ele quer ser saciado. É por isso que a pessoa, ele rouba o que está dentro de casa, ele mexe na bolsa da mãe, ele mexe na carteira do pai, ele pega alguma coisa que está lá e que ninguém tá percebido e ele vende, porque ele está no vício, ele está fora da razão natural dele. Então, ele, ele cria uma compulsão por beber, ele cria uma compulsão por fumar, ele cria uma compulsão por jogar, ele cria uma compulsão por usar droga, ele cria uma compulsão por prostituição, e o vício ele quer ser saciado, ele não respeita ninguém. E dependendo do tipo de vício que a pessoa tem, que é aquele que altera a personalidade da pessoa, ele bate na mãe, Ah, não é sim. isso? Bate, não só bate, como mata. Não Nossa. é? Então, por quê? Porque o vício ele tira você do centro da sua personalidade e o vício quer ser saciado. Ele não respeita ninguém. É como se fosse realmente uma outra pessoa. É É, como o demônio, né? a gente que é espiritual, a gente sabe disso. É o capeta, é o Satanás que está na vida da pessoa e ele manipula a mente da pessoa. Ela sai da razão natural dela e aí ela vai. Então, em alguns casos você vai expulsar o tal do demônio, mas o corpo da pessoa tem que ser trabalhado para que ele tire aquela dependência química, porque dependência química é doença, né? Dependência química é uma enfermidade. E o cara tem É. que ser tratado da enfermidade. Tem o problema espiritual? Tem. Mas tem o problema da enfermidade. Enfermidade você tem que curar com remédio, né? Enfermidade você cura com tratamento químico, né? Que é o remédio é Químico. tratamento químico. E aí tem também a parte do tratamento espiritual. Por quê? Porque o tratamento espiritual é para que a pessoa possa ter força para cuidar do que é químico, do corpo dela. Então, quando você liberta, né, uma pessoa desses problemas químicos aí, não é só o demônio. Ela tem a dependência química do corpo dela. Você vai tirar aquela primeira ação, mas tem uma consequência que tem que ser tratada, né? E isso, quando o Miqueias ele está falando aqui, né, a gente entrou nesse termo até alongando, saindo um pouco do que está no texto, né, ele fala a respeito da confiança de dentro de casa. Porque o que, que acontece? Tá tendo uma contenda ali, cada um puxa a sardinha para sua brasa, cada um tem uma voz ativa sobre o negócio, cada um quer ter uma razão, e aí você já não tem mais um princípio de autoridade. Porque o princípio de autoridade, amigo, você vai parar no seu pai e na sua mãe. Você pode discordar, mas você vai sentar numa mesa e você vai falar direito, você vai falar numa altura baixa, você vai argumentar de um jeito decente. E a última palavra, amigo, é do teu pai e da tua mãe, filho. Se você tá morando com teu pai e com a tua mãe, o dono da casa é o teu pai e a tua mãe. Você não tem que ficar dando piti para ninguém, não. Entendeu? Casa da porta da rua, serventia da casa. Não tá feliz? Olha lá, ó. Vai buscar o teu parceiro, vai buscar a tua vida, vai buscar trabalhar e vai correr atrás do teu. Você já está numa idade de razão, o teu pai e tua mãe já fez o que tinha que fazer por você. Agora, se você ainda está sendo suportado, né, no caso de ter suporte, porque morar com o pai e com a mãe é maravilhoso, né? Você vai lá na panela, tem comida, você vai lá na gaveta, tem a roupinha passada, você vai fazer qualquer coisa, tem ali, né? Às vezes até o tênis tá limpinho ali na porta da casa, não é isso? Se precisar de um dinheiro, o pai tá ali para dar um suporte, a mãe tá ali para dar um suporte, claro, é maravilhoso. Mas a gratidão, às vezes,
Não tem, não, né? O reconhecimento pelo que é feito, às vezes não tem, não. O camarada acha que todo mundo tem a obrigação de servi-lo, né? E o mundo não gira assim. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, o princípio de autoridade ele é quebrado dentro da própria casa, né? E aqui é onde o Miqueias, né? Ele traz essa palavra e ele fala assim, cara, já ninguém respeita nada. Aqui ninguém respeita o que é direito, ninguém respeita o que é honesto, ninguém respeita o que é certo. Para fazer o que é certo, você tem que subornar, entendeu? Você já está cometendo um crime para poder conseguir alguma coisa que seja certo, entendeu? Porque as pessoas não ligam para o que é o honesto. Aí você fala, cara, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade, né? Fala aí, acho que Miqueias estava querendo dizer assim, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Você depende dos outros. Dependo. Você está morando na casa de alguém. É. E aí você não quer respeitar o horário, você quer chegar no horário que você quer, você não quer contribuir financeiramente, mas você quer que tenha água no chuveiro, você quer que tenha comida na panela, você quer fazer tudo. Mas por que razão você, com tantos anos de idade, sendo um adulto funcional aí, você tendo estudo, você tendo uma formação, por que razão que alguém tem que ficar fazendo isso para você ainda? Fala aí. Qual que é a razão pela qual você não vai correr atrás do que é seu e não vai levar a sua vida? Me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Por que você vai maltratar, por que você vai desrespeitar as pessoas que são mais importantes na sua vida, que te deram o dom da vida e que te trouxeram até aqui? Por que você vai valorizar um amigo lá, a pessoa que não é amiga, na verdade, a pessoa que está lá fora, vai ficar mais tempo com elas, vai gastar dinheiro com elas e vai deixar de cuidar do teu filho, vai... Porque é isso, o cara aqui no Brasil, pelo menos está assim, né? Aqui em São Paulo está assim. Empurra o neto lá pro vô, pra avó, ou pra alguém cuidar e some no mundo e... Como assim? Explica para mim como se eu tivesse 5 anos de idade, né? E você, de alguma forma, você tá errado aí. De alguma forma, você ainda tá errado. Então, Miqueias, ele traz essa palavra aqui, e eu tô colocando algumas situações que pode variar, né? Se vocês quiserem testemunhar dos de vocês aí, né? E a pessoa é um adulto que não é funcional, ele continua dando dor de cabeça, continua dando problema aqui, e você não pode confiar. Como assim que eu não posso confiar? Ah, não, porque você tem uma situação dentro de casa que a pessoa leva para o outro, o vizinho está lá sabendo, a vizinha está lá sabendo, a família lá, os primos, os tios estão lá sabendo e vem cobrar de você um comportamento como se você estivesse maltratando alguém. Você fala, peraí, vieram reclamar com você alguma coisa que aconteceu dentro da minha casa? O que acontece dentro da minha casa pode ficar na minha casa, né? Como diz o outro, o que acontece na cadeia fica na cadeia. A briga do campo de futebol tem que ficar dentro do campo de futebol, né? Então, cada macaco no seu galho, como assim, né? Vocês querem comentar alguma coisa a respeito desses primeiros 7 Rapaz, eu vou versículos aí? falar uma coisa pra você, viu, Geraldinho? É Deus falando por você, viu, cara? Porque, olha, meu Deus do céu. Até parece que eu falei alguma coisa com você, até parece que eu conversei com você, o que eu tô vivendo. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, viu, cara? Eu Ô, não, é Senhor, Miqueias, é Miqueias. obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E olha, não é fácil, viu, cara? E aqui fala que o melhor deles é como um espinho. O mais reto é o pior do que o espinho. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a tua confusão, a sua confusão. Não creais no amigo, nem confies no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, e a filha levanta contra a mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são os da própria casa. E quando Não é eu você... não, é Miqueias. Não, é Miqueias falando, né? Agora, eu pergunto para você, se existe inimizade dentro da própria casa, como é que aquele reino, como é que aquela casa, como é que aquela família vai se levantar? Como eles podem progredir? Como eles podem... Não tem unidade. Não tem. Não vai para frente, aí vai afundar tudo, vai todo mundo para o brejo. Porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos da sua casa, sua própria casa, própria família. Ele fala: Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá.
É o único socorro, meu. Eu falo aqui, da hora eu falei para minha esposa, vou dobrar meu joelho, falar com Deus, vou orar, porque o que eu posso fazer? Já chegou a Se eu resposta for, aí. se eu for entrar, eu vou ser violento, porque eu sempre, Não, não. Jurandir, eu sou do tempo, É uma corrupção, né, de níveis sociais que a gente vive. E aí chega, ele está falando que não só, igual o seu Jurandir estava falando lá, se a gente for levar isso aqui para o Brasil, ele pensa que ele está vivendo aqui no Brasil, que é o Miqueias estava vivendo aqui, agora, esse tempo. Porque ele fala do legislativo, do tá, judiciário, tá, do grande poder, ele fala tudo aqui, do começo, tá, né? E depois ele fala que, além disso, desse povo que são desconhecidos, mas é assim que está vivendo, uma corrupção, o Miqueias descrevendo, né, essa conspiração sistemática malvada, né, ele fala que o executivo é subornado, o judiciário julga por recompensa, o legislativo, que é a elite, fala de corrupção da alma, né, dos seus desejos perversos tornar-se lei. Então, isso tudo é uma teia de aranha, né? Que ele está então, falando. E aí isso quando trago para dentro da nossa casa, também é uma corrupção. Então, naquela época tudo estava corrompido, até a família. E ele estava daquela época, e igual o seu Jurandir falou, é dessa época. Ele estava vivendo aqui, exatamente onde nós estamos vivendo, entendeu? E mas só que quando ele fala essa parte dos espinhos aí, né, seu Mário, que começa a machucar pra caramba, né? Que ele fala que não é? até mesmo os melhores são perigosos. Um espinho não é apenas inútil, ele é uma coisa que te fere, que te machuca, É né? Ele te repelente, sim, senhor. machuca, e te machuca natural, é natural. Então, aí ele vai trazendo, aí traz até chegar essa a nossa família e o que dói mesmo, porque onde que o colapso familiar, filho contra pai, mãe contra filha contra mãe, nora contra sogra. Isso é uma inversão total da ordem divina estabelecida, né? Até lá nos Dez Mandamentos. Se a gente for Sim, ver, olha bem, nós estamos vivendo um mundo que parece que não lê mais a Bíblia, que não busca, é um individualismo totalmente. A família hoje é alvo de divórcio, é um fragmento familiar assim total, a destruição tem entrado assim numa unidade que só o Senhor para nos socorrer. E, verdade. e o mais importante é que aquela época, quantos anos antes de Cristo, isso já era um cuidado, já era algo que já era pedido para prestar atenção. Por quê? Porque a família é estrutura, é uma estrutura igual aqui na minha Bíblia, que fala aqui de um ladinho fala, alguém disse certa vez, quando cai a família, cai a nação. Se tal declaração é verdadeira, o retrato de decadência familiar feito por Miqueias prova que a própria existência de Israel estava ameaçada. Esses versículos demais, falam de mais infidelidade do que uma novela ruim. No Não é? entanto, o profeta termina a passagem com um vislumbre de esperança. Mesmo quando toda a sua confiança na humanidade estava abalada, ele observa a esperança por seu Deus. Por definição, espera essa diretamente está diretamente relacionado à esperança. Em nossa sociedade, a esperança é vista de forma tão positiva quanto fazer um canal de dente. Ouvimos a todo tempo:
ande, ocupe-se, faça alguma coisa de acordo com a Bíblia. Porém, espera, tem um importante mérito. E aí ele acaba aqui, né, colocando o versículo 7 que eu vou ler nessa versão. Eu vou ler nas duas. Eu vou ler na versão revisada, atualizada para os dias de hoje, que fala: Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Então, nossa esperança é Ele, não tem como. Ele está acabando de falar ele falou da nação e da família que são comparadas, né? Se uma família cai, a nação também cai, porque a família é a estrutura, entendeu? Então ele está falando, mas quanto a mim, aqui nessa outra minha versão fala, mas quanto a mim, aqui no 7, ficarei atento ao Senhor, esperarei em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Então, o que nos resta numa condição dessa, ele está falando que é a esperança do nosso Salvador, porque só Ele muda os corações, só Ele dá a direção, só Ele. E quando você está ali, prostrado aos pés dele, que eu nunca mais vou esquecer isso, lá do livro de Ruth, quando você prostrar nos pés do Senhor e olhar para o alto, você recebe a direção. Então, esse é o, a nossa direção. Se tudo está desmontando, se a família está desmontando, porque não estou falando só o senhor aí, seu Mário, porque o senhor falou, né, que Deus está falando, porque não é só com o senhor, é com toda, hoje, família, sabe? Até as mais boas, é igual ele estava falando aqui, até as pessoas mais boas estão agindo assim, porque esse é o tempo que também estamos vivendo. Não era só Jerusalém, Israel. É hoje o que nós estamos vivendo. E quem é a nossa esperança? É, é Deus, é Jesus. Aqui está falando no 7. Ele é a nossa esperança. E nós vamos ter que fazer isso de joelho ali, nos pés dele, olhando para ele, que é a nossa direção. Aí vai vir. Eu acredito piamente nisso, que só ele pode trazer a solução, só ele pode dar a direção e que realmente nós, como os pilar da casa, devemos estar nessa posição, entendeu? Eu, o Sim. senhor, o seu Jurandir, para mim é isso, porque o resto é lamentável, seu Mário. É isso aqui mesmo que a Bíblia está dizendo. É filho que acha que pode mandar em pai, é filho que não fala mais com o respeito que devia, é, é, é tudo isso aqui, é nora que não respeita a sogra, ou o contrário, né? Genro desrespeitoso. Então, é por aqui que nós estamos Eu, vivendo. Eu vou pegar o eu, carregador. Espera um pouquinho que o meu telefone está descarregando. Não, e tem eu, umas coisas que a Jurandir, gente acaba vendo também, né? Que, para ser Jurandir, eu justo, sou né? do tempo em que eu pegava a mão do meu pai e beijava. Bença, pai. E beijava Beijava a mão. meus tios. Beijava meus tios, não tô Beijava, nem falando de não, pai. eu beijava a mão do meu pai, do meu tio, da Tios. minha avó. Olha, É, já bênção pros tios, você entendeu? entendeu, cara? O respeito era tanto que eu pegava a mão do meu pai, bença, pai. E beijava a mão do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia. Mano, Tá eu, vendo? eu parei de beber, né? É interessante, né? A gente costuma dizer o seguinte, né? Lá atrás, quando a gente aprendeu, né, lá atrás, você ia para a igreja e você tinha que deixar com várias práticas que eram comuns no mundo, mas que para a igreja não era. Era uma coisa que era pesada, talvez até exagerada. Não estou aqui defendendo, estou narrando como era, né? Não estou fazendo juízo de valor, estou narrando como era. Então, por exemplo, dependendo da igreja que você se convertesse, se você jogava bola, você tinha que parar de jogar bola, mesmo que fosse sua profissão. A do meu pai era essa. Você tinha que Então, parar. se você se convertesse e você bebia, você não ia beber mais. Se você se Meu, convertesse e você fumava,
Você não ia fumar mais. Então, se você beber. Então, tinha algumas práticas que na sociedade eram comuns, cara. Aí mas você tinha que zerar a conta, você tinha que parar. Chegou-se ao entendimento de que a Bíblia ela prega contra o exagero. Então, assim, você pode tomar uma taça de vinho, você pode tomar uma taça de champanhe, você pode tomar ali uma cerveja sem álcool, de preferência, porque o álcool, né, ele causa algumas coisas que tais. O que você não pode é se embebedar. Da mesma forma que você deve comer, você tem que comer, seu corpo precisa de alimento, mas você não deve ser glutão. Você Sim, não deve acabar com o que está lá na panela e só se ficar se enchendo. Você come para se alimentar, porque comer é um prazer. Então, tudo com moderação, né? Então, essa nova exato. leitura, né, que foi se trazendo, na igreja você não poderia ter determinados instrumentos, guitarra e bateria, putz, nem pensar no passado, né? É, Mas, pô, não, cara, você tem que ter, é possível, você pode ter, porque era um exagero e tal. Tá bom. Então, que eu tô falando, não tô aqui para falar de certo ou de errado nessa questão, eu tô ordenado. falando de como era. Tô falando de como era. Mas aí a gente vê alguma coisa hoje que as coisas foram avançando e não tem mais limite nenhum para nada. Então, entendeu? Então a pessoa colocava um limite que era muito claro, não pode. Aí a pessoa fala assim, não, com moderação pode. Mas aonde que está a moderação? Quem que põe a moderação do negócio? Porque às vezes você vai cantar um louvor e você não consegue, porque a guitarra está muito alta, porque a bateria está muito alta, porque não sei o que está descompassado, porque não sei o que. Aí a pessoa está bebendo ali, você vai numa festa e todo mundo falando alto e bebendo ali, você já não sabe mais diferenciar se a festa ela é de pessoas que são cristãs evangélicas ou se isso é uma festa que é de pessoal que está no mundo. Parece que o negócio está meio parecido e tal. Então, a gente tem que ter um limite próprio, né? A gente tem que ter um bom senso para poder falar assim, não, cara, que até aqui eu venho e daqui eu volto, né? Porque se o mar tem limite, né? Eu adoro essa frase. Se o mar tem limite, você também tem que ter, porque quando o mar ultrapassa o limite dele é uma desgraceira. Então você Uau. tem que ter o seu limite. Você não precisa que ninguém chegue em você e fale, ô meu, você já bebeu demais. Cara, você é burro, você é imbecil, você é idiota. Pô, você não tá vendo que você tá atravessando as ideias? Então, assim, você. Mas quem tem esse bom senso, entendeu? Tem alguém que fica te puxando ali no paletó, né? Porque antigamente era assim, né? Você ia dar um testemunho na igreja, se você estivesse demorando ou estivesse falando Alguém dá alguma um coisa a mais, toquinho. puxava o seu paletó ali, né? Então, pô, você tem que ter um senso crítico, cara. Você tem que ter. E qual que é o seu parâmetro? O seu parâmetro é a Bíblia. O seu parâmetro é as Sagradas Escrituras. Mas se você não tem o conhecimento da palavra, como é que você vai ter, meu querido, esse filtro? Como é que você vai ter esse parâmetro? Ninguém está vendendo santidade, ninguém está falando de groselha aqui, ninguém quer ser mais santo do que ninguém. Mas você tem que pegar o texto da palavra e espelhar para a sua vida e falar assim: analise-se o homem a si mesmo. Coríntios, né? Analise-se o homem a si mesmo. Querido, lê a palavra de Deus, lê a Bíblia, lê ali o Velho Testamento, lê o Novo Testamento, busca alguém para te dar uma orientação e faça o seu julgamento baseado na palavra. Fala, pô, cara, eu li esse negócio aqui de família. Não era bom seria se eu, como filho, né? Eu tô lendo isso aqui, eu falo, cara, eu tô pisando na bola com meu pai aqui, mano. Eu tô pisando na bola com a minha mãe. Eu tô Né? faltando com respeito com a minha esposa. Nossa, não, isso aqui falou, hein? Oh, isso aqui é forte. Não é isso? Se cada um lesse e tivesse o seu entendimento, a Ah, sua seu interpretação e entendimento. mudasse o caminho, É, mudasse o ou a caminho. pessoa estivesse na igreja, ouvisse uma palavra, ou aqui, se alguém, sei lá, pela misericórdia de Deus, olhar esse vídeo, ou ver a gente conversando aqui, e falar, mano, você viu o que aqueles caras estavam falando lá, que aqueles irmãos estavam falando lá? Ô, cara, aquilo é verdade, mas não é porque é verdade porque o Jurandir tá falando, ou porque a Ruth tá falando, ou porque o Mário tá falando. É verdade porque a Bíblia tá dizendo aqui, ó, a Bíblia tá dizendo. E aí a pessoa tem o livre-arbítrio, né? Ela tem ali o entendimento, ela tem, e ela vai falar, rapaz, pisei na bola aqui, hein? E olha, Tenho que seu mudar Jurandir, minha trajetória. aqui na minha Bíblia tem umas referências que esse mesmo versículo das famílias, dos filhos, noras, esse que nós estamos falando, tem referência até em Mateus, em Lucas, entendeu? Da maioria, está falando, entre os israelitas, uma das maiorias virtudes era o respeito que os filhos deviam ter pelos pais.
entendeu? E isso está tudo incluído nesse versículo 6 aqui que nós falamos, dessa Então, desordem, entendeu? E aí tem Êxodo, que tem da lei de Moisés, Deuteronômio, tá tudo aqui, Levítico, entendeu? Não, quando. não foi falado só aqui, tem na Então, Bíblia toda, eu penso, né? Eu penso que esse é um problema de toda a sociedade em todo o tempo, em todo o né? tempo, em Então, todo o ele, tempo. ele, ele vem relembrando isso, né? Então, Vem. quando Paulo, ou quando Pedro, quando Jesus fala que o inimigo dos homens está dentro da sua casa, né? Ele não está só lembrando de Miqueias. Talvez ele nem lembre que Miqueias falou isso, mas ele constata isso naquela sociedade que ele está vivendo, né? É porque Talvez você não Moisés tivesse lido também Miqueias, falou, né? Jesus, os É, apóstolos, todos porque é uma falaram. realidade, né? O ser humano passa por isso, né? Mas o que a gente acredita, né, e o que a gente quer que aconteça, o que a gente quer que as pessoas entendam, é exatamente isso. Meu querido, olha o que está dizendo a palavra. Só que a pessoa ela recusa a leitura da palavra, ela recusa de ouvir a palavra, ela recusa de ser transformada, porque ela não quer ser confrontada. Essa que é a verdade, entendeu? Ela acha que ela está certa, ela acha que ela tem razão, ela acha que ela é o dono da verdade e ela não quer ser transformada. Então, quem é que põe o limite nessa pessoa? Qual é o limite que ela vai ter? E aí é onde vem a consequência do pecado. Então você vai ser levado cativo, então você vai ficar doente, então você vai passar por um perrengue, você vai ter que ser amassado para você reconhecer que existe uma superioridade em cima de você, que você não é a última palavra. Aí vai falar assim: ai, Deus não faz isso, porque Deus é bom, porque o meu Deus, Deus é ele é bom. amor. Deus não é assim. Então, tá. Então Deus é amor e você pode cagar na cabeça da palavra de Deus. Você pode fazer o que você quiser e tá tudo certo. Não, amigo, você não pode. Por quê? Porque existe limite para as coisas que você pode fazer, não é isso? Então, de uma forma geral, porque no certo, né? Se você é um cumpridor da lei, você é livre para cumprir a lei. A liberdade é isso. Você é livre para fazer o que é certo. Você não é livre para fazer o que você quer. Você é livre para cumprir a lei. Se você cumpre a lei, ninguém vai te prender, ninguém vai te bater. Isso num sistema normal, pelo amor de Deus. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas num sistema ideal seria isso. Você cumpre a lei e você vai ser tranquilo, né? O cara vai revistar teu carro, tá tudo bem. O cara vai revistar você, tá tudo bem. Você vai estar andando na rua, tá tudo certo. Você tá legal, você tá bem, né? Você tá cumprindo a lei. Então, não, eu sou livre, eu tenho minha liberdade, amigo. Eu faço o que eu quiser, eu bebo quanto eu quiser, o dinheiro é meu. Tá bom, você bebe quando você quiser, o dinheiro é seu. Mas você mora na casa de alguém infeliz. É. E para você entrar naquele ambiente, você tem que respeitar a lei da casa. Ah, não, eu sou o pai de família, então tu devia dar o exemplo. Você não faz o que você quer, você faz o que você deve. Então nós somos livres para fazer o que deve ser feito e não o que a gente quer. Porque isso não é liberdade. Você não respeita o direito do outro, porque o outro também tem direito, o outro também, né? Então você é livre para fazer o que você quer. Você não é livre para E, invadir a propriedade do outro, você não é livre para gastar o dinheiro do outro, para usar o recurso do outro, você não é livre para atravessar o sinal vermelho, você não é livre para pegar um carro que não é seu, você não é livre para roubar, para matar, você não é livre, né? Então você é livre para fazer o que você deve. Se você estiver fazendo o que você deve, isso é livre. e É hoje engraçado, né? isso, e hoje isso é confuso, né, seu Jurandir, por causa das redes sociais que a gente vive, né? É muito libertinagem que são postados, são influências, são coisas que os nossos mais jovens são mais influenciados e essa influência vem para dentro de casa e aí é onde acontece todo esse desandamento, né? Mas desculpa ter cortado, senhor. Fala primeiro. Não, não, eu queria só passar agora para o capítulo 7, senão a gente não vai conseguir terminar aqui, o Terminar. capítulo 8. E o versículo 8 ele diz o seguinte: esse foi uma palavra que eu recebi há muitos, muitos anos atrás, isso marcou a minha vida e marca até hoje. E eu me empolgo quando eu vejo isso, porque Deus se compadece de Israel e ele traz uma palavra, e aqui ele está levando totalmente para o lado espiritual, né? Que ele diz Hum, assim: ó inimiga minha. Ele está falando para o mundo espiritual, ele está dizendo: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. hum, Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque eu pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me levantará para a luz
eu verei a sua justiça, e a minha inimiga verá isso, e ficará coberta de vergonha. Aquela que me disse, onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora ela será pisada como a lama das ruas. No dia da reedificação das suas muralhas, ó Jerusalém, nesse dia os seus limites serão ampliados. Aí ele fez um parênteses, e ele está falando do mundo espiritual. Então ele diz o seguinte, né? Para ser curto e grosso: você tem esperança, Satanás não tem. Acabou. É verdade. Acabou, seu Jurandir. Essa é a Então, revelação? se você se manter fiel na presença de Deus, você diz assim, você está vendo que você está padecendo com seus filhos, você está vendo que você está padecendo com o seu emprego, você está vendo que você está padecendo de uma enfermidade, você está vendo que você está padecendo de alguma coisa que é um espinho, como já foi falado aí, que está te espetando, que está te incomodando, você está vendo que as pessoas não estão entendendo o que você está falando, que você está querendo trazer alguma coisa para o bem, as pessoas estão levando para o mal, você está vendo que os recursos estão se esgotando, que o tempo está acabando, que é uma prisão ali, que o negócio está complicado, mas aqui ele diz: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Você acha que você ganhou, né? Mas não te alegre, não fica por muito tempo alegre a meu respeito. Por quê? Porque eu tornarei a me levantar. Então ele tinha caído, né? Eu tornarei a me levantar. O meu inimigo me derrubou, o meu inimigo me entristeceu, o meu inimigo jogou meu semblante no chão, o meu inimigo zerou minha conta bancária, o meu inimigo está tentando acabar com a minha paz, está tentando me afastar do meu Deus. Mas ele diz aqui, ó: eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, sim, porque eu pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me levantará para a luz e eu verei a sua justiça. Mas você será coberta de vergonha. Você está aí se alegrando na minha tristeza, na minha angústia, naquela cilada que você aprontou para mim? Tá bom, mas eu tenho esperança e você não tem. Eu tô rindo aqui, porque ontem me aconteceu uma coisa que eu falei, onde tá o meu Deus? Olha só a resposta, eu me lasquei agora. Ai, ontem aconteceu algo assim que eu falei, onde tá o meu Deus? Que caramba, como que isso pode acontecer a mim e ele não fazer nada? Cadê a minha justiça? Ai, e a minha filha falou algo parecido com isso que o senhor acabou de falar. Você tem É, esperança, mas o meu inimigo não tem. Então, tô rindo porque é a verdade. Então, a minha resposta não fica uma pergunta que a gente faça a ele sem resposta, não é não? sim, E aí, graças a Deus, né? Graças a É, Deus. Mas isso só é possível porque você está estudando a palavra, só é possível porque você está lendo a Bíblia, só é possível porque você está disposto a ouvir. ó, é verdade. Infelizmente, os nossos entes queridos tamparam seus ouvidos, os nossos entes queridos não querem ouvir mais a palavra, os nossos entes queridos não querem ser transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E quando você vai falar alguma coisa, parece que você é o ruim, você está julgando os outros, você está me julgando, você está me condenando, você não é Deus, você é isso. E aí você passa por ruim ainda, cara. E aí você fala assim, caramba, sabe a vontade que dá? Dá vontade de abandonar tudo, largar tudo isso aí, ficar todo mundo vocês aí e tal. Eu vou viver a minha vida, vá pro inferno todo mundo e tal, não sei o quê. É isso que passa na cabeça do cara muitas vezes, entendeu? E aí o senhor fala, calma, Respira, amigo, respira. respira, né? Respira. Não é você que eles estão negando, eles estão negando a mim. Você fica de boa aí porque você é aquele que eu quero usar para transformar os bagulhos. Se você sair daí vai ficar pior ainda. É. Entende? Mas aqui, quando ele traz essa palavra, ele diz assim: Deus se compadece de Israel. Então, ele deixa claro para Satanás, o inimigo das nossas almas, que Satanás não tem esperança, que ele tocou no ungido do Senhor, ou que ele tocou no servo do Senhor, ou que ele tocou no país, ou que ele tocou na família, mas o tempo dele está acabando, que ele não tem perdão, e que os servos do Senhor ele tem perdão, e que o Senhor vai restaurar todas as coisas que foram caídas por terra, porque tem um Roubada, remanescente de Israel levada. que não caiu, que tem um remanescente de Israel que teve fé e que se manteve em pé. Agora, aquele que perseguiu, ó, o versículo 16: as nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão.
tremendos sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todo o nosso pecado nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a sua fidelidade, a Abraão a misericórdia, e as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Mas a lição tem que ser passada e ela tem que ser aprendida. O tempo do juízo você vai ter que passar, queridão, porque se você errou, você vai pagar a conta. E aí, depois que você pagou a conta, o Senhor vai chegar e falar assim: ok, estamos zerado, vem para cá, tu és meu, aprendeu agora? Então é aquele que o pessoal fala assim: não pode corrigir seu filho, não pode bater, não pode corrigir. Você não corrige o teu filho, o meu eu corrijo. Então, o Senhor corrige os filhos dele, o Senhor corrige a nação, o Senhor corrige a família, o Senhor corrige o indivíduo, né? Porque tudo é dele e ele quer que nós andemos de glória em glória, de vitória em vitória. Só que nós, né, nós estamos pecando, se nós estamos errando, se nós estamos falhando, o Senhor ele vai nos corrigir, ele vai nos orientar e ele vai nos dirigir. E aí eu passo para vocês a palavra, agradecido pela oportunidade no nome de Jesus, esperando que Miqueias tenha falado ao coração de vocês aí da mesma forma, ou mais até do que ele fala comigo. E esse último versículo aqui, o capítulo 7, para mim, a partir do verso 8 até o verso 10, ele é empolgante demais. Uau. Eu marquei o que o senhor falou. E também é nesse do 8 aí ao 13 que fala, né, que o povo confessou o pecado dele. Aqui na minha Bíblia está escrito. E na confiança de que Deus vai derrotar os inimigos deles, né? Eles confessaram com a confiança que o profeta lá tinha falado, né? Que se eles confessassem, Deus iria restaurar, igual o senhor falou. Restaurar. E depois ele faz a oração pedindo para Deus ter misericórdia e cuidar deles, né? E esse versículo 18 aqui, eu marquei, e também tem nessa minha Bíblia do lado, que eu falei, que eles falam que é o rodapé, ou o que que é. Eu posso ler de novo? Dá tempo, eu acho. Ah, Aqui fala: pode. quem é comparável a ti, ó Deus? Esse não é somente o louvor dos lábios de Miqueias, mas também do seu próprio nome, que significa quem é como o Senhor? O que distingue o nosso Deus de outros deuses? A Bíblia é o único livro religioso a apresentar um Deus que perdoa os pecados completamente, que não guarda rancor, mas em vez disso demonstra misericórdia. A misericórdia é o aspecto de amor, é, a misericórdia é o aspecto do amor de Deus que o leva a ajudar os miseráveis, e o povo de Israel, com certeza, encaixava-se nesse perfil. As pessoas sofrias em decadências da sua própria corrupção. Qualquer outro deuses com D minúsculo, teria permanecido distante, sem se envolver, mas o Senhor deseja restaurar por meio de suas palavras. Miqueias ajudou o povo de Deus a ter esperança de novo. E nesse processo teve ter desenvolvido uma compreensão mais profunda da verdade por trás do seu nome, da singularidade gloriosa de Deus. E daí a gente fecha com o versículo 18. Ó Deus, não há outro deuses como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente, terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar, como prometeste antigamente aos nossos antepassados. Tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós.
os descendentes de Abraão e de Jacó. Então, esse é o nosso Deus, né? Amém. Todo-Poderoso, que É tem verdade. misericórdia. No É fim, a luz isso. brilhará para nós, amados. Pode ter certeza Amém. disso. Louvado seja Deus, seu E Mário. vai brilhar de dentro para fora. Amém. Sabia? Vamos procurar, de toda forma, manifestar toda a luz que há no nosso interior. Vamos vibrar, que as pessoas possam vibrar conosco. Possam olhar para nós e ver a alegria que há dentro do nosso coração, a certeza que nós temos de servir a um Deus vivo. Isso é que é importante. Nós temos que dar e mostrar para eles o otimismo que nós temos. Apesar das lutas, das provas, das dificuldades, nós temos que ser otimistas a todo momento. Não desanimar jamais. Não perder a serenidade, não perder a paciência, tentar ser forte, mesmo na adversidade. Porque a luta é grande, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mal, seu Então, Mário. nós temos que ser dono de nós mesmos, sabe? Nós temos que ter a confiança de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E essa certeza é que me faz ficar de pé, mesmo nas horas de dificuldade. Eu hoje vivo, sabe, eu passo por cada prova, por cada luta, mas eu não me desamparo do Senhor. Amém, meus irmãos? Engraçado que o senhor falou aí da luz e meus olhos vieram bem aqui numa parte, uma parte que eu anotei da luz, que fala: Ele me trará a luz, o Senhor será a minha luz. Em hebraico, or, luz, é uma das palavras mais ricas do Antigo Testamento. Deus, Deus como luz significa revelação, alegria, vida e glória. Revelação, ele mostra o caminho. A alegria, a luz dissipa a melancolia das trevas. E vida, sem luz não há crescimento. E glória, a Shekinah, a presença manifestada de Deus. É Então, verdade. é, tudo É isso tem. aí. É isso aí, Ruth. Porque na escuridão nós não podemos fazer nada. Pode Nós fazer não nada, enxergamos né, seu nada. Mário? Né? A gente não enxerga. Agora na luz, não. A luz quando brilha. Eu pus uma luz aqui e já não preciso mais. Nossa, eu estou satisfeito. É a luz. O Jurandir também falou uma palavra hoje aí. Meu Deus do céu. O Eu mar tem anotei. limite. O mar tem Eu, limite. O mar tem limite. Nós não vamos ter limite? nós não vamos ter? As pessoas não vão ter limite? Tem que ter limite. Não pode haver. Sabe, ninguém pode pensar que pode fazer o que bem entende, não. Imagina. Tem que ter limite. Gente, olha, olha, eu estou muito feliz com esse devocional. Vou continuar aqui. Conte comigo. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Tu sabe da alegria do meu coração, de poder estar aqui, participando desse devocional, aprendendo a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Podendo estar com meu irmão Jurandir, com a minha irmã Ruth, lá em Boston, Pai. Uma alegria muito grande, Pai. Estamos Estamos juntos. aqui no mesmo espírito, Pai, aprendendo de Ti, Senhor. O Senhor está nos revelando aquilo que é oculto ao nosso entendimento e nós estamos aprendendo, Pai. E podemos passar para outras pessoas aquilo que o Senhor nos ensina. Isso tudo, Pai, nos dá uma esperança muito grande, Pai. Nos dá a certeza do que o Senhor é conosco, Pai. E que nas horas de angústia nós vamos passar, Senhor, porque o Senhor segura nas nossas mãos, o Senhor nos, nos, nos dá a certeza de que nós seremos vencedores, Pai. Que tudo vai dar certo, Pai. Podemos passar o que passar, o Senhor é conosco, Pai. Obrigado, Senhor. Nos dá um final de semana na tua presença, Pai. Que seja o sábado e o domingo, dias maravilhosos, ó Pai. Dias de vitória na nossa vida. Abençoa todos aqueles participantes desse devocional. Abençoa Jurandir, sua esposa, seus filhos. Abençoa Ruth
e a sua família, suas filhas, seus filhos, seus parentes, seus amigos, seu trabalho. Abençoa, Deus, a minha casa. Abençoa, Senhor, o meu ministério. Abençoa todos em volta, Senhor. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.